Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito assim, do número de sócios torcedores e quanto o Cruzeiro fatura por mês, além também de quantos milhões por ano. O Matheus Gonzaga deu uma entrevista ao Super Esportes em março e falou assim, o faturamento anual do Cruzeiro com sócios torcedores, a respeito também do caso envolvendo o Abel Ferreira lá do Palmeiras, fez o mesmo treinamento que o Luxemburgo começou a fazer aqui novamente no futebol brasileiro, que deu uma repercutida lá na ESPN. Eu queria trazer aqui para vocês a respeito também de outro treinador, que é no caso do Renato Gaúcho, mas falando na época que ele jogava aqui no Cruzeiro, que hoje comemora uma marca bem importante aqui dele e junto ao Cruzeiro, que eu queria comentar com vocês, além também do caso envolvendo assim o Vinícius Popó, que o Cruzeiro tem interesse da volta do jogador. Eu queria comentar aqui para vocês que seria um pedido do caso do Luxemburgo, tá? Mas antes de começarmos, já aproveito para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E bom, o salve que eu vou mandar apenas no final do vídeo, então você acompanha aqui o vídeo até o final. Lá no salve eu vou selecionar as duas pessoas para mandar o salve aqui, tá? Então já atualizando aqui para vocês. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, também que eu vou postar amanhã dois, no de manhã e no de tarde, então já comenta aqui que você vai ter a chance de aparecer em algum desses dois, tá? Então já fique esperto e no final do vídeo eu vou mandar o seu salve, deixa aqui de onde você é e o seu nome, beleza? Então vamos começar falando a respeito assim do caso envolvendo o técnico Renato Gaúcho, que hoje, há 29 anos atrás, ele fazia a sua estreia aqui pelo Cruzeiro, com uma passagem bem curta, que ele chegou em 1992, no meio já da temporada, e tinha vínculo até o final de 1992. Você vê que foi um contrato bem curto mesmo, e que ele estava prestes a completar 30 anos naquela época, e meio que deu uma saída do futebol do Rio de Janeiro, porque só jogava ali no Flamengo, no Fluminense, enfim. E veio aqui para o Cruzeiro, teve uma passagem com muitos gols, apesar desse tempo bem curto. Pelo Cruzeiro foram 17 partidas, sendo 16 oficiais e 18 gols. A única não oficial foi justamente nessa partida de hoje, no dia 3 de setembro, na estreia dele no jogo diante o Botafogo desse amistoso, que ele inclusive já estreou marcando gol. Você vê que o cara começou com tudo mesmo. Desses seus 18 gols marcados, ele marcou 5 na vitória de 8-0 na final, que deu o título da Supercopa para o Cruzeiro, numa goleada de 8-0 contra o Atlético Nacional da Colômbia. Você vê que o cara tinha tudo para fazer até mais história aqui no Cruzeiro, porque naquela década de 90 o Cruzeiro inclusive ganhou 2 Copas do Brasil, e eu vejo que ele poderia estar inclusive em algumas daquelas decisões contra o Grêmio, contra o Palmeiras, enfim, tá? Em 1993, já em janeiro, ele acertou a sua volta lá para o Flamengo, que ele gosta muito do Rio de Janeiro, sempre deixou claro disso. E curiosamente, nessa marca de 29 anos depois, quase 30 anos, ele é inclusive o técnico do Flamengo. E eu vejo que num futuro não tão distante, diria que se o Cruzeiro voltar com tudo que era antes, né? Daqui uns 2, 3, quem sabe até 5 anos, eu vejo o Renato Gaúcho treinando aqui o Cruzeiro, que é um cara que já deixou claro que tem interesse de voltar, até quando ele estava jogando ainda, não voltou, e agora como treinador também tem uma identificação bem forte com o Grêmio, com o Fluminense, com o Flamengo e também com o Cruzeiro, que muitos torcedores, até quando eu coloco alguns posts dele lá no meu Instagram, no Cruzeiro News, inclusive vou deixar aqui o link na descrição, coloca lá no Instagram Cruzeiro News, segue lá, é um dos posts que mais dá curtida, justamente esse do caso envolvendo o Renato Gaúcho, que ficou muito marcado aqui, tá? E como treinador também, é um cara que a filosofia de jogo dele eu gosto bastante e que tá fazendo muito sucesso lá pelo Flamengo. Praticamente todo jogo que enfrenta eles é 5-0, 4-0, enfim, um nível totalmente diferente de futebol, que é um cara que bem carismático, desde a época de 90 principalmente, né? Mas um assunto que eu queria falar com vocês e já encerrar esse negócio de técnico por hoje, a respeito do técnico Abel Ferreira e também associado com o Luxemburgo, que o técnico do Palmeiras fez um treinamento nessa sexta-feira com os jogadores do time em uma caixa de areia. Para você lembrar, sem ser nessa última segunda-feira, na outra, lá no dia 23 de agosto, o Luxemburgo voltou com essa atividade aqui no futebol brasileiro, que é bem raro acontecer algum tipo de treinamento em caixa de areia, principalmente por jogadores profissionais que jogam praticamente 2 vezes por semana, na maioria das vezes, porque isso exige bastante do preparo físico do atleta. Inclusive quando o Cruzeiro treinou naquela segunda-feira, que marcou a volta do Marcinho, do Raul Cáceres, que eu lembro, vários torcedores nos comentários criticando o Luxemburgo, falando que não é necessário esse tipo de treinamento, que uma das exigências do Luxemburgo para treinar os jogadores na caixa de areia é justamente assim
aumentar o preparo físico dos atletas, que a última vez que o Cruzeiro também treinou foi lá naquele dia, porque é um treinamento muito pesado mesmo, e é totalmente inviável algum atleta profissional jogar 2 vezes na semana e ainda fazer esse treinamento longo, né, numa caixa de areia. Inclusive foi a ESPN que colocou essa matéria que eu queria trazer aqui para vocês, que o Luxemburgo, muitos falam que ele é um técnico ultrapassado e tudo mais, até o Abel Ferreira fazendo também, utilizando esse tipo de treinamento. Abel Ferreira, que é um dos treinadores mais visados aqui da América Latina, que em breve deve voltar para o futebol europeu, não tenho dúvidas nenhuma, que faz um excelente trabalho no Palmeiras desde o ano passado, quando foi contratado, tá? Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim do caso envolvendo o Vinícius Popó, que meu irmão é gêmeos, tá? Nós dois somos praticamente iguais, inclusive direto alguns de vocês perguntam se eu faço vídeo pro Goiás também, ele também tem um canal, Goiás News, inclusive copiou meu nome, hein, cobrar os créditos, e ele me falou nessa semana do atacante Vinícius Popó, que assim, saiu lá no site esmeraldinos.com, que é um dos maiores assim de notícias do Goiás, exclusivas, que ele trouxe que o atacante Vinícius Popó foi um pedido do Luxemburgo para voltar aqui ao Cruzeiro, tá? O atacante de 20 anos de idade que está emprestado e tem essa chance dele sair de lá antes do prazo final, que é o contrato dele até dezembro de 2021. Para você ter uma noção, ele não entra em campo há um pouco mais do que 4 meses, então realmente está totalmente encostado e nem tem jogado pela equipe sub-20, que ele ainda tem idade, que sub-20 até seus 21 anos, ele tem apenas 20, né, então poderia jogar, mas de acordo com esse site, o esmeraldinos.com, notícias vindas de Minas Gerais, trata que o treinador Luxemburgo tem interesse e enxerga com bons olhos essa possibilidade da volta do atacante para essa sequência da Série B. Ele que na Série B ele não fez as 7 partidas, até porque nem jogou isso tudo no ano, foram apenas 5 jogos e um gol marcado, sendo um jogo desse apenas no Brasileirão, tá? O gol foi ainda no Campeonato Goiano e foi a primeira contratação do Goiás para a temporada. Inclusive até esperava um Goiás com um elenco totalmente jovem, que não foi o que acabou acontecendo. Pela base do Cruzeiro, que o Vinícius Popó ganhou bastante visibilidade, foram 200 partidas com 139 gols marcados. Pelo Cruzeiro não teve tanta chance assim. Por exemplo, foram apenas 3 jogos na equipe profissional. O site O Gol mostra que ele tem uma assistência, mas eu realmente não estou lembrado dessa assistência dele pelo Sport no ano do rebaixamento do Cruzeiro em 2019, no caso, foram 2 jogos e um gol marcado. Não, pelo Sport 2019, foi no caso em 2020, pelo Sport. 2 jogos, um gol marcado. Nesse ano pelo Goiás, 5 jogos e um gol apenas. Então um jogador que ainda não conseguiu mostrar todo o seu potencial da base na equipe profissional. Mas como eu disse, ele ainda é bem novo e espero que se ele voltar mesmo, tenha mais oportunidades. Porque é um cara que, ele e o Marco Antônio, eu vejo que já poderiam estar arrasando aqui no Cruzeiro. Quem sabe já até ser negociado por um valor milionário. Porque você vê alguns exemplos, por exemplo, o Caio Rosa, que já saiu para o exterior. O Maurício, que está no Internacional. Você vê aqui naquele time, praticamente todos são craques hoje, eu gosto bastante dos jogadores. Mas o Vinícius Popó e o Marco Antônio eram as peças principais desse time, e os dois que ainda não tiveram essa sequência tão grande na equipe profissional. Ainda tem também o Jadson Silva, que foi para o Red Bull Bragantino, tem também o Matheus Pereira, que é o titular absoluto do Cruzeiro, o volante Adriano, que desde quando eu vi esses jogadores, essa equipe lá em 2019, na Copa São Paulo, que nem ganhou, não fez uma campanha histórica, nada do tipo, eu já via que aquele time tinha um potencial gigantesco, que foi o que acabou acontecendo. Ainda tinha também o Edu na zaga, excelente. Teve alguns jogos também em 2019, né, 2018, que tinha um Kaká na zaga também, um excelente jogador, que está inclusive lá no futebol do Japão. Mas enfim, aí a respeito do Vinícius Popó, falando aqui sobre o atacante, você aprova essa volta dele, do Luxemburgo, que viu potencial no atleta? Deixa aqui a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês acham a respeito da volta do atacante. E o último assunto desse vídeo é a respeito dos sócios torcedores, que é uma notícia que eu já quero trazer aqui para vocês, sem brincadeira mesmo. Deve ter uns 4 meses, mas eu sempre esqueço. Que o Matheus Gonzaga, que inclusive já saiu aqui do Cruzeiro, ele era o responsável por essa área de marketing e diretor financeiro da Raposa, ele já saiu tem mais de 1 mês e meio, mas ele deu uma entrevista lá em março de 2021 agora para o Super Sports, então uma notícia de que tem aí mais do que completar 4 meses e que tem alguns números ainda bem atuais. Ele que falou, igual eu falei hoje para vocês no vídeo de hoje mais cedo, até recomendo vocês darem uma olhada aqui no canal, o vídeo de hoje mais cedo, de 34 milhões de patrocínio para esse ano. E ele também falou a respeito do sócio torcedor, que a expectativa é de 16 milhões de reais para esse ano de 2021 com sócios. Então já tinha ali, em março, já tinha 4 meses, né,
ou 3 meses que tinha iniciado o ano, então ele já tinha uma expectativa de 16 milhões de reais ao longo da temporada. Isso aí, eu tanto que esse número é interessante, é mais de 1 milhão e 300 mil reais, ou seja, um salário. Eu lembro que quando o Cruzeiro estava bem, né, 2018, 2019, fazer essas campanhas para ampliar o número de sócios torcedores, para pagar, por exemplo, o salário do Ramires, que estava no futebol chinês e foi para o Palmeiras. O salário dele era quase isso mesmo, então você vê 1 milhão e 300 que deve ter alguns ali que paga, outros mês não, enfim, deve variar, né, não sei muito a respeito disso, então nem vou falar coisa aqui. E ele entrevista também ao Super Esportes, pesquisei em alguns outros portais também. O último balanço foi nessa entrevista que ele deu. Em março, o diretor, o Matheus Gonzaga, revelou que o clube tem cerca de 43 mil sócios torcedores. Eu acho um número bem interessante, até por conta da fase do Cruzeiro, e nem é por questão de fase. Porque, por exemplo, o São Paulo, o Flamengo, o Palmeiras teve diminuição no número de sócios torcedores, e olha que esses times estão muito melhor do que 3, 4 anos atrás. Mas a grande questão é por conta da pandemia, né, e tudo mais. Muitos reduziram bastante a receita e principalmente por não poder ir aos jogos. E esse é um dos motivos que até alguns de vocês me perguntaram, né, mas por que o Cruzeiro tá igual? Fez o jogo contra o Confiança, o Cruzeiro registrou um público superior à marca de 15 mil torcedores, mas o Cruzeiro teve prejuízo. Então, para que o Cruzeiro está correndo atrás assim para contar com a torcida? Obviamente, jogo com torcida não tem nem comparação. Aquele jogo contra a Confiança, o Cruzeiro amassou a equipe adversária. E eu vejo que com torcida o Cruzeiro já estava na Série A hora dessa há muito tempo mesmo. Não tem nem discussão. Jogo fora de casa, beleza, vai ter torcida também. Mas dentro de casa, no Mineirão lotado ali, realmente pouquíssimas equipes iriam bater de frente com o Cruzeiro. E além disso, por exemplo, nesse jogo em Sete Lagoas, tem muitos torcedores do Cruzeiro do interior e até de Belo Horizonte, fica a 70 km de distância, que tendo esses incentivos, pode até, tipo assim, às vezes um cara tá querendo cancelar o sócio torcedor por conta dessa volta do público estar ainda distante, né, por exemplo, um mês atrás, mas agora já é algo bem mais viável e pro ano que vem espero que já esteja tudo normal, então até para manter esses sócios torcedores, que eu não sei qual que é o número atual, mas superior ali a 38 mil, 40 mil torcedores, eu tenho certeza que se já não for maior, depois dessa sequência muito boa do Luxemburgo aqui no Cruzeiro, tá? E para você ter uma ideia também, igual eu disse para vocês, mais de 1 milhão e 300 mil reais por mês, somente de sócios torcedores, pegando essa meta que o Matheus Gonzaga falou que o Cruzeiro em março desse ano iria terminar 2021 com até 16 milhões de reais somente de sócio torcedor, tá? E vocês, ficou surpreso com esse número de 43 mil? O que você acha? Também o Cruzeiro numa fase muito melhor pode dobrar esse número de sócios torcedores, até por conta da torcida gigantesca que tem pelo todo o Brasil, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, uma de falar a respeito do Hudson e porque essa volta dele seria totalmente viável para o Cruzeiro nesse ano de 2022, para o ano que vem, e outro onde eu falo justamente sobre esses 34 milhões de reais, quais as parcerias do Cruzeiro, tem patrocinador chegando ainda, recomendo vocês darem uma olhada nesse vídeo de hoje mais cedo, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu! Ah, e tem o salve, né, que eu acabei esquecendo, pera aí. Primeiro vídeo que um salve no final do vídeo. O primeiro é para o Cleverson Soares. Muito obrigado, Cleverson. Foi um dos primeiros a comentar no vídeo de hoje mais cedo. E o outro para o Elton Santos, que sempre está aqui também acompanhando meus vídeos. Então valeu demais aí, o Elton. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixe seu comentário aqui embaixo. E já fique esperto que sempre os salves agora vão ser no final do vídeo. Mas abrir o vídeo já comenta aqui, até para você não ter o risco de esquecer, tá? Então valeu demais aí a todos vocês. Vídeo novo amanhã. 11h15, 11h30 e também no sabadão, possivelmente devo postar mais um vídeo de tarde se surgir mais novidades.